Meditar persistentemente sobre a impermanência é fazer oferendas a todos os Budas. Meditar persistentemente sobre a impermanência é ser resgatado do sofrimento por todos os Budas. Meditar persistentemente sobre a impermanência é ser guiado por todos os Budas. Meditar persistentemente sobre a impermanência é ser abençoado por todos os Budas. De todas as pegadas, as do elefante são as mais notáveis. Da mesma forma, de todos os assuntos de meditação para um seguidor dos Budas, a ideia de impermanência é insuperável. O que é a vida? A vida é impermanência. Ela é uma grande variedade de fenômenos reunidos. E, portanto, a vida é uma mudança constante, uma coleção de experiências transitórias e impermanentes. Nada que passe pela sua mente, nem mesmo a sua própria mente, permanecerá como está para sempre. As coisas podem durar durante a experiência dessa existência, mas, novamente, elas podem se dissolver mais cedo do que você espera. De qualquer forma, uma eventual mudança é inevitável. Não há nenhum grau de probabilidade ou acaso envolvido nisso. Tudo muda. É inevitável. Todas as coisas condicionadas são impermanentes. Se você se sentir desesperado, lembre-se disso e você não terá mais motivos para estar desesperado, porque tudo o que está causando o seu desespero também mudará. Tudo deve mudar. Contemple a impermanência. Tudo o que nasce é impermanente e está fadado a morrer. Tudo o que é armazenado é impermanente e está fadado a se esgotar. Tudo o que se junta é impermanente e está fadado a se desintegrar. Tudo o que é construído é impermanente e está fadado a desmoronar. Tudo o que se ergue é impermanente e está fadado a cair. Da mesma forma, a amizade e a inimizade, a sorte e a tristeza, o bem e o mal, todos os pensamentos que passam pela sua mente, tudo está sempre mudando. O Buda nos aconselhou: precisamos tentar manter presente o conceito de impermanência, em vez de ocultá-lo deliberadamente. A impermanência é um dos ensinamentos fundamentais do Buda, e é algo que realmente devemos manter em nossos corações. Devemos refletir seriamente sobre isso. Acho que para os materialistas, esse é realmente o ensinamento mais importante. Quando lembramos que as coisas são impermanentes, há menor probabilidade de sermos escravizados por suposições, crenças rígidas, tanto religiosas quanto leigas, escala de valores ou fé cega.
Essa consciência impede que sejamos enredados por todo tipo de drama pessoal e político, e por problemas de relacionamento. Começamos a perceber que as coisas não estão inteiramente sob o nosso controle, e nunca estarão. De modo que não há uma expectativa de que as coisas venham a sair de acordo com as nossas esperanças ou temores. E quando as coisas saem errado, não há ninguém para culpar, porque são inúmeras as causas e condições que poderiam ser as culpadas. Através dessa consciência sobre a impermanência, reconhecemos que o nosso sistema de crenças funciona apenas como uma fita adesiva. Nada disso deve funcionar por muito tempo. Imagine que uma noite você tem um sonho. Ainda que seja um sonho agradável, no fundo você sabe que eventualmente você terá que acordar e tudo chegará ao fim. Também na vida, mais cedo ou mais tarde, qualquer que seja o estado do nosso relacionamento, ou da nossa saúde, dos nossos empregos e de todos os aspectos das nossas vidas, tudo, absolutamente tudo, deve mudar. Lembre-se, todas as coisas condicionadas são impermanentes. Agora, você percebe, a vida é uma corrida contra o tempo e, portanto, você nunca deve adiar a prática do Dharma para o próximo ano, próximo mês ou para amanhã, porque esse futuro pode nunca acontecer. Assim disse Khyentse Rinpoche. No meio de nuvens de impermanência e ilusão, dança o relâmpago da vida. Você pode dizer que não morrerá amanhã? Pratique o Dharma.